Olá, eu sou o Dr. Miguel Lucas e neste vídeo vou apresentar alguns passos e estratégias que irão ajudá-lo a melhorar o seu estado deprimido. A depressão é um transtorno de humor que drena a sua energia, esperança e ânimo, tornando-se difícil fazer o que você precisa para se sentir melhor. Ainda que ultrapassar a depressão não seja uma tarefa fácil e muito menos rápida, está longe de ser impossível. Ainda que a sua força de vontade jogue um papel fundamental para a sua melhoria, se a sua depressão for severa ou já durar há mais de 2 meses, provavelmente necessita de uma abordagem estruturada e de alguma forma de ajuda. Você pode fazer uma enorme diferença na recuperação da sua depressão. Com mudanças de estilo de vida simples, fazendo exercícios diariamente, evitando a necessidade de se isolar, desafiando as vozes negativas na sua cabeça, comer alimentos saudáveis e encontrar tempo para descansar e relaxar. Sentir-se melhor leva tempo, mas você pode chegar lá se fizer escolhas positivas para si mesmo todos os dias e contar com o apoio dos outros. Na verdade, a depressão não é uma doença, como é, por exemplo, a diabetes. Encare a sua depressão como um estado deprimido que pode ser alterado através de um conjunto de estratégias e ferramentas que deve aplicar no seu dia a dia. São exatamente essas estratégias que vou disponibilizar-lhe neste vídeo. Vamos lá então. O caminho para a recuperação da depressão. Para recuperar da depressão, aplicando as ferramentas que incluo nos programas de tratamento da depressão, através da terapia cognitivo-comportamental com base na mindfulness e aceitação, você deve fazer uma ativação comportamental que não é mais do que passar à ação. No entanto, agir, voltar a fazer um conjunto de coisas que provavelmente deixou de fazer e que lhe parecem agora um tormento, isso é exigente. É exigente porque a pessoa no estado deprimido encontra-se com a vontade paralisada. Iniciar uma ação mais parece um trabalho de Hércules. Na verdade, só de pensar as coisas que você deve fazer para se sentir melhor, como ir fazer uma caminhada ou gastar tempo com os amigos, pode ser desgastante. É o paradoxo da recuperação da depressão. As coisas que mais ajudam são as coisas que são mais difíceis de fazer. Mas há uma diferença entre difícil e impossível. Não perca a esperança. A recuperação é possível quando abordada com estratégia e conhecimento. Comece aos poucos e mantenha-se focado na estratégia. A chave para a recuperação da depressão é começar com algumas metas pequenas e lentamente construir o seu programa a partir daí. Comece com os recursos que tiver à sua disposição. Você pode não ter muita energia, mas provavelmente você tem o suficiente para fazer uma pequena caminhada à volta do seu prédio ou pegar o telefone para falar com um amigo. Escolha alguém de confiança que conviva diariamente consigo. Peça-lhe para o convidar a sair de vez em quando. Peça-lhe que lhe pergunte se tem caminhado, se tem ido às compras, se tem lido o jornal. Essa pessoa pode funcionar para si como um auxílio de monitorização. No início, não exija demasiado de si, possivelmente não fará tudo aquilo a que se propõe. Não tem problema, mantenha-se firme, leve as coisas um dia de cada vez e recompense-se por cada realização bem-sucedida. Os passos podem parecer pequenos, mas eles vão permitindo implementar alguma dinâmica. Aos poucos, por cada ação concretizada e energia gasta, aquela que parece que você não tem, irá aumentar o seu ânimo. Você pouco a pouco irá sentir os seus níveis de energia aumentarem. Passos para a ação número 1. Construa relações de suporte. Obter o apoio que você necessita desempenha um grande papel no alívio da depressão. Tentar recuperar da depressão por si mesmo pode transformar-se num fardo pesado. Pode ser difícil manter a perspectiva e sustentar o esforço necessário para vencer a depressão. Mas a própria natureza da depressão torna difícil à pessoa que sofre ter a clareza de pensamento necessária para pedir ajuda. Desta forma,
Alerto para o facto de tentar desafiar esse sentimento de isolamento. O isolamento e a solidão são sintomas da própria depressão. Se tiver este tipo de pensamento, desafio. É importante para si promover os relacionamentos íntimos e as atividades sociais. O pensamento de ter que se relacionar com os familiares mais próximos e amigos pode parecer esmagador. Acredito que sim. Mas você pode sentir-se envergonhado, exausto, demais para falar ou culpado por negligenciar o relacionamento. E isso nada de bom tem. Lembre-se que isso é a depressão a falar. As pessoas que gostam de si preocupam-se consigo e querem ajudá-lo. Proponha-se a fazer o seguinte: ligue para os amigos e membros de confiança da sua família. Compartilhe o que você está passando com as pessoas que você ama e confia. Peça a ajuda e apoio de que necessita. Você pode ter abandonado e desinvestido dos seus relacionamentos mais próximos, mas essas são as pessoas que o podem ajudar a ultrapassar o problema da depressão. Tente envolver-se em atividades sociais, mesmo que você não sinta impulso para isso. Quando você está deprimido, sente-se mais confortável ficando sem fazer nada, recolhendo-se para dentro de si mesmo. Mas, com o passar do tempo, estar perto de outras pessoas fará você sentir-se menos deprimido. Se possível, junte-se a um grupo de apoio para a depressão. Estar com outras pessoas que estão lidando com a depressão pode ser uma forma eficaz de reduzir a sua sensação de isolamento. Você pode também incentivar os outros, dar e receber conselhos sobre como lidar com a depressão e compartilhar as suas experiências. Apresento agora algumas formas para promover a ativação comportamental e construir relações de suporte. Por exemplo, fale com alguém da sua confiança acerca dos seus sentimentos. Vá tomar café ou lanchar com um amigo. Peça a alguém chegado que entre em contacto consigo regularmente. Saia com alguém para ir ao cinema, teatro ou para dar um passeio. Telefone a um amigo. Agende um jantar semanal. Conheça alguém novo, inscrevendo-se num curso ou num clube. Confie num psicólogo, padre ou conselheiro. Passos para a ação. Número 2. Cuide de si mesmo. A fim de superar a depressão, relembre-se: você tem que cuidar de si mesmo. Isto inclui tempo para fazer coisas que você gosta, pedindo ajuda aos outros. É importante que estabeleça limites para o que você se propõe a fazer e é capaz de realizar, adotando hábitos saudáveis e agendando atividades divertidas para o seu dia. Faça coisas que gosta ou que gostava de fazer. Como já tinha referido anteriormente, um dos sintomas muito incapacitantes da depressão é a paralisia da vontade. Acresce ainda o fato da pessoa não sentir prazer em grande parte das atividades que usualmente tinha e gostava. Tendo isso em mente, sabendo que você não consegue forçar-se a ter prazer no divertimento usual, você pode optar por fazer as coisas que se lembra que gostava que lhe davam prazer no passado. Seja um hobby antigo ou um esporte que você gostava, expresse-se criativamente através da música, a arte ou escrita. Saia com os amigos, faça uma viagem a um museu, às montanhas ou à praia. Desenvolva um conjunto de ferramentas de bem-estar. A depressão tem um enorme impacto no dia-a-dia da pessoa. Aos poucos a vida deixa de fazer sentido e com este sentimento em mente, a pessoa vai se despojando de tudo o que a fazia sentir-se bem. A paralisia da vontade, conjuntamente com a ausência de prazer generalizado, instituem-se como um grande entrave à recuperação. A pessoa com depressão deve tentar perceber que este estado mental depreciativo sobre a vida deve-se em grande parte à desativação comportamental, derivado do seu estado deprimido. Então, o que fazer? Apresente em seguida uma lista com algumas coisas que você pode fazer para o ajudar a ganhar impulso e melhorar o seu humor mais rapidamente. Deverá começar por incluir todas as estratégias, atividades e habilidades que o têm ajudado no passado.
Quanto mais ferramentas tiver para lidar com a depressão, melhor. Experimente aplicar algumas dessas ideias no seu dia a dia, mesmo que você não esteja a sentir-se bem. Proponha-se a fazer o seguinte: passe mais tempo na natureza. Leia um bom livro. Veja programas de TV ou filmes de comédia. Tome um bom banho. Tente apreciar esse momento. Ouça música que goste. Envolva-se em algumas pequenas tarefas. Escreva no seu diário. Faça algumas coisas espontâneas. Vá a um centro de massagens. Relembre-se do que gosta em si mesmo. Motive-se para fazer coisas mesmo quando não lhe apetece, e isto será o mais provável. Você pode ficar surpreendido com as suas melhorias assim que começar a ativar-se. Mesmo que a sua depressão não alivie imediatamente, você irá gradualmente sentir-se mais animado e enérgico, à medida que vai tendo iniciativa para as atividades lúdicas. Adote hábitos saudáveis de vida. Durma o tempo suficiente, em média 8 horas de sono. A depressão geralmente envolve problemas de sono. Se você está dormindo pouco ou muito, o seu humor será afetado com isso. Exponha-se a um pouco de sol todos os dias. Falta de luz pode fazer a depressão piorar. Verifique se você está recebendo o suficiente. Dê uma caminhada ao ar livre. Beba o seu café no exterior. Desfrute de uma refeição ao ar livre. Leia o jornal no banco do parque. Ou sente-se um pouco no jardim. Pratique técnicas de relaxamento. A prática do relaxamento diário pode ajudar a aliviar os sintomas da depressão, reduzir o stress e estimular sentimentos de alegria e bem-estar. Pode praticar yoga, respiração profunda, relaxamento muscular progressivo ou meditação. Alivie os sintomas da depressão gerindo o stress. O stress faz-se sentir sempre que os desafios da vida são superiores à nossa capacidade de resposta. A acumulação de stress lesivo pode prolongar e agravar a depressão, mas também pode contribuir para o seu aparecimento. A fim de superar a depressão e ter a sua vida de volta, é essencial aprender a minimizar e a combater o stress. Identifique os seus stressores. Tente descobrir todas as coisas que na sua vida possam estar a provocar-lhe stress em exagero. Os exemplos incluem sobrecarga de trabalho, relações conflituosas, abuso de substâncias, esforçando-se em demasia ou problemas de saúde. Depois de identificar os seus estressores, você deve fazer um plano para evitá-los ou minimizar o seu impacto. Vá com calma. Muitas pessoas deprimidas são perfeccionistas, propondo-se a padrões elevados e difíceis de atingir, sendo que quando não os conseguem alcançar, geram sensações depreciativas acerca delas mesmo. Diminua esta fonte de stress autoimposta, desafiando os seus padrões de pensamento negativo. Planeje com antecedência. Se você conhecer os gatilhos e limites do seu stress, certamente será capaz de identificar e evitar muitas situações incapacitantes e angustiantes. Se você perceber os problemas que irá ter pela frente, proteja-se acionando algumas das coisas da sua caixa de ferramentas de bem-estar descritas anteriormente e dizendo não a responsabilidades acrescidas. Passos para a ação número 3. Pratique a atividade física regularmente. Quando você está deprimido, muito provavelmente a atividade física pode ser a última coisa que lhe apetece fazer. Mas o exercício físico é uma ferramenta poderosa para lidar com a depressão. Na verdade, estudos mostram que exercícios regulares podem ser tão eficazes como a medicação antidepressiva em níveis crescentes de energia e diminuir a sensação de fadiga. A atividade física liberta um conjunto de químicos na corrente sanguínea, nomeadamente endorfina, aumentando a sensação de bem-estar, reduzindo ainda a sensação de stress e aliviando a tensão muscular. Todos estes benefícios têm um efeito positivo no tratamento da depressão. Para obter o máximo benefício da prática do exercício físico, deve pelo menos dedicar-se a 30 minutos de exercício por dia.
Mas não necessita começar logo com 30 minutos. Pode começar de forma progressiva. Caminhadas curtas de 10 minutos podem ter um efeito positivo sobre o humor. Apresento algumas maneiras fáceis de se exercitar. Suba escadas ao invés de ir de elevador. Estacione o seu carro num lugar distante do sítio para onde pretende ir. Dê um passeio ao final do dia. Arranje um companheiro ou companheira para o exercício físico. Aproveite andar enquanto está ao telefone. O próximo passo a dar é tentar incorporar no seu dia a dia alguma forma agradável e fácil de exercício físico, de forma regular e programada. A chave é escolher uma atividade que você goste. Assim terá mais chances de não desistir. Deixo-lhe algumas dicas que pode experimentar para impulsionar o seu humor. Pratique atividade física. Não deixe de o fazer. Uma caminhada de 10 minutos pode melhorar o seu humor durante algumas horas. A chave para manter os benefícios do humor é fazer exercício físico regularmente. Escolha atividades que sejam de intensidade moderada. O exercício aeróbico, sem dúvida, traz benefícios à saúde mental, mas você não precisa suar arduamente para ver resultados significativos. Escolha exercícios que sejam contínuos e rítmicos, ao invés de intermitentes. Andar, nadar, dançar, andar de bicicleta e yoga são boas escolhas. Implemente uma atividade de corpo-mente. Atividades como o yoga, tai chi ou meditação são ótimos restauradores do corpo e mente, com a mais-valia de aumentarem os seus níveis de energia. Você também pode adicionar um elemento de meditação à sua caminhada ou natação, repetindo um mantra, uma palavra ou frase, quando está em movimento. Comece devagar e não exagere. Mas não é o melhor. O aumento exagerado da atividade física pode surtir um efeito inverso, diminuindo ainda mais os seus estados de humor. Por isso, pratique com moderação. Passos para a ação número 4. Desafie os pensamentos negativos. A depressão funciona como um filtro que deturpa grande parte das coisas para onde você olha. O mesmo acontece com o seu pensamento. Quando se está deprimido, a sua forma de raciocinar altera-se para um padrão negativo de pensamento. Acontece o fenómeno da tríade negativa. Você tem uma visão negativa de você mesmo, dos outros e do mundo em geral, depreciando as suas expectativas para o futuro. Mas você não conseguirá sair deste padrão negativo do seu pensamento apenas pensando positivo. Infelizmente, a abordagem no pensamento positivo está vista como redutora, não o sendo na verdade. Pensar positivo é muito mais que dizer apenas umas quantas palavras de capacidade e ter pensamentos felizes. Assim sendo, para além de poder implementar pensamentos mais positivos no seu dia-a-dia, é igualmente importante substituir os pensamentos negativos e pessimistas por pensamentos mais adequados, capacitadores e equilibrados. Formas de desafiar o pensamento negativo e pessimista. Pense fora de si mesmo. Pergunte a si mesmo se você diria a outra pessoa o que está pensando para si. Se acha que não diria, pare de ser tão duro consigo. Pense em declarações mais ajustadas e como as pode verbalizar ou pensar de uma forma mais realista. Faça um registro dos seus pensamentos negativos mais severos. Sempre que tiver um pensamento negativo, anote o pensamento e o que o desencadeou num livro de registro. Pode fazer isso ao fim do dia. Reveja o registro quando você estiver de bom humor. Pergunte a si mesmo se a negatividade que pensou foi verdadeiramente justificada. Para obter uma segunda opinião, você também pode pedir a um amigo ou um terapeuta para conversar sobre o seu registro. Pode ainda imaginar uma lista de 5 amigos e o que é que eles pensariam para a mesma situação a que o levou a pensar de forma negativa. Substitua pensamentos negativos por positivos. Reveja o registro de pensamentos negativos. Depois, para cada pensamento negativo, escreva algo positivo. Por exemplo, o meu chefe odeia-me, por isso deu-me este relatório super difícil para eu fazer. Você poderia substituir para:
O meu chefe deve ter muita fé em mim para me dar tanta responsabilidade. Socialize com pessoas positivas e bem-humoradas. Tente perceber como essas pessoas encaram a vida e a forma construtiva como lidam com os desafios, mesmo os menores. Como não ser capaz de encontrar um parque de estacionamento? Então pense como é que você reagiria na mesma situação. Mesmo que você tenha que simular, tente adotar uma visão otimista, uma atitude positiva e persistente perante as dificuldades. Tratar a depressão é possível. Se tem vindo a sofrer com a depressão e apesar das tentativas de superação e de todos os esforços que tem vindo a realizar para melhorar e não tem conseguido resultados positivos, pondere adquirir o meu livro Diga Não à Depressão, programa inovador para superar a depressão. Se gostou deste vídeo e de alguma forma contribuir para a sua melhoria, estou certo que irá conseguir aplicar na sua vida o conhecimento que apresento no meu livro e com isso voltar a sentir-se bem. De forma nenhuma, estas sugestões são, em grosso modo, o tratamento para a depressão. No entanto, se você se sentir melhor com algumas destas atividades, ficará mais capacitado para superar os seus problemas, os seus momentos difíceis e, no fundo, superar a sua depressão. Abraço.